Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos totalmente nas Tuas mãos. Fala conosco, Senhor, através da palavra, fala conosco através de revelações, que o Senhor possa fazer como só o Senhor sabe, penetrar o mais profundo da nossa alma e colocar ali coisas boas, remover as coisas ruins. Senhor, nesta manhã, nós entendemos que o Senhor tem algo especial para nós, como sempre tem, mas hoje, Senhor, iniciando esse mês de dezembro, esse mês onde daqui a pouco as pessoas estão festejando, umas festejando comercialmente, outras lembrando do que se comemora, o nascimento de Jesus. Nós queremos apontar, Senhor, para algo que está acontecendo e vai acontecer, mas que foi revelado há muitos e muitos anos atrás. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Embora eu tenha até falado na oração que nós estamos iniciando o mês de dezembro, um mês onde se fala do nascimento de Jesus, e é sempre bom lembrar, nós temos visitantes aqui, nós somos a favor de celebrarmos o nascimento de Jesus. Nós não celebramos natais comerciais, nós celebramos uma realidade. Os pastores celebraram, os astros celebraram, e nós estamos celebrando. Pastor, mas ele não nasceu dia 25 de dezembro. Você tem certeza disso? Porque todo mundo disse que não, mas você não estava lá. Mas, qual é o dia que ele nasceu? Diga-me o dia certo e nós vamos mudar para esse dia. Mas ninguém sabe, porque não aprove a Deus determinar isso assim. Mas nós não estamos celebrando, mas a Bíblia não manda, a Bíblia deixa de mandar, a Bíblia fala, nós estamos celebrando que temos um Salvador. E já que todo mundo fala que é em dezembro, por que eu vou fazer em abril ou em março? Não é? Então é um momento que a gente faz isso. Mas hoje eu não vou falar de Novo Testamento, porque Jesus nasceu lá no Novo Testamento, ali. Mas eu vou apontar, e eu quis dar essa explicação antes, porque alguns irmãos, quando eu citar o livro que nós vamos ler, e os versículos, os irmãos poderão entender. O pastor, acho que ele está falando uma coisa pensando noutra. Mas eu quero revelar para a igreja aquilo que Deus tem revelado para nós, aquilo que Deus tem falado comigo nos últimos dias. E muitas vezes nós estamos aborrecendo ou entristecendo a Deus sem saber que estamos, número 1, e sem saber como estamos. Abra sua Bíblia em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Esse livro é riquíssimo. Muitas pessoas conhecem Malaquias 3,10, trazei todos os dias na casa do Senhor para que haja fartura. Mas esse livro não é só o 3,10. Ele é um livro poderoso. Ele nos ensina. Depois de você ouvir, depois de você ler, você erra se quiser. Mas eu quero que você entenda onde há muitas perguntas. Malaquias é um dos profetas, ou o profeta, que ele pergunta e ele responde. Ele faz algumas colocações e ele mesmo dá a resposta que Deus tem dado para ele. Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6. Antes de começarmos a ler, como eu coloquei, é importante que, de vez em quando alguém fala assim, eu estou muito triste com você. Aí você diz, comigo, o que eu fiz? E às vezes você não sabe o que fez, mas fez. Estou chateado com você, mas por quê? O que eu fiz? Você disse que não gosta de mim. Eu disse isso? Como eu disse isso? Aí ele diz, quando você age dessa forma, você está dizendo que não gosta de mim. Por que Deus fala isso que nós vamos falar? Nós vamos ver a seguir. O texto, embora pareça pesado,
Nós depois vamos lá no capítulo 3, você vai ver que tem a solução e que Deus ouve as orações e atende às atitudes sinceras dos seus servos. Versículo 6 diz assim: ora, o filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome. Ele aqui está falando para os sacerdotes, irmãos, e obviamente que os sacerdotes têm muita responsabilidade, nós vamos mostrar isso, mas nós estamos na era que o sacerdote, após a morte e após a ressurreição, ou após a morte principalmente, e depois Jesus deixa isso para nós, todos nós somos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. Antigamente, somente os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus para intermediar, para oferecer algum sacrifício, alguma oferta para uma pessoa, por pecado ou por gratidão. Essas ofertas eram oferecidas pelos sacerdotes. Mas a partir da morte de Jesus, ele rasga o véu de alto a baixo e nos introduz na presença de Deus. E nós falamos com Deus em nome de Jesus. Nós não podemos entrar na presença de Deus se não for através de Jesus. Ninguém irá ao Pai senão através dele. Então serve para nós. Trazendo comida impura, versículo 7, ao meu altar, e ainda assim indagam: de que maneira te desonramos? Quando de fato estáis declarando mediante vossa atitude que a mesa de Yahvé é sem importância e desprezível. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-os ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Suplicai, pois, agora mesmo, graça e favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que Ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos Exércitos. Olha que versículo interessante. Se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, afirma Yahvé dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Fiquem preocupados não, irmãos, vem coisa boa. Pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso especial é queimado e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome, porquanto grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Amém ou não amém, irmão? Amém. Mas vós profanais o meu nome, quando dizeis: a mesa de Deus é impura, e seu alimento é desprezível. E ainda murmurais: que canseira! E zombais do cerimonial, acusa Yahvé dos Exércitos. Quando trazeis como oferta animais roubados, aleijados e doentes, e ofereceis isso em sacrifício, imaginas mesmo que eu deveria aceitá-los nas suas mãos? Questiona o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho, sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Adverte o Eterno dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome deve ser temido entre todas as nações da terra. Amém. Irmãos, eu estou tremendo. Alguns irmãos que me conhecem bem já perceberam, parece que eu estou passando mal.
mas não estou não. É porque eu discerni essa mensagem. Deus aqui está dizendo assim: eu estou providenciando do meu jeito para que vocês não pequem um caminho para que até que Jesus venha e morra por todos vocês, que vocês possam ser perdoados. E ele dizendo: sacerdotes, vocês estão brincando? Em dado momento ele diz: era melhor que houvesse alguém que fechasse a porta do templo e não deixasse a pessoa pecar. Algumas vezes eu mencionei aqui, irmãos, que às vezes eu fico tão sem graça de fazer uma pergunta a uma pessoa, e às vezes eu faço e dou a ela a oportunidade dela mentir. Então eu deveria ser esse sacerdote que fecha as portas para ela não mentir, impedir. Ele está dizendo que onde tem alguém, pelo menos um, que possa impedir que as pessoas façam essas coisas, eles não estão orientados. Mas por que Deus está falando isso? Deus está chateado porque Ele merece o melhor. Claro, Ele cita que eu sou o Senhor, mas Ele não está dizendo assim: me obedeça porque eu sou o tal, embora seja o tal. Ele não está dizendo isso. Ele disse: eu estou muito triste com vocês, porque vocês não estão entendendo que eu vou dar um Jesus maravilhoso, e vocês não vão seguir esse Jesus, ou não vão adorar esse Jesus, que Ele vai ser um cordeiro completamente sem defeito. A Bíblia diz que Ele não tinha defeito nenhum, nunca pecou, foi testado até o fim. E agora vocês querem que eu acredite que vocês amanhã vão levantar palavras de louvor e adoração, do jeito de vocês? Eu estou vendo que vocês não têm isso no coração, e quem não entende esse propósito hoje, Deus falando aqui em Malaquias, não vai entender o propósito lá no ano 2023, não vai entender por que Jesus morreu. Vocês vão baratear a adoração, vocês vão baratear, e o Senhor disse: eu não quero que isso aconteça com vocês, e porque eu não quero, eu estou advertindo, e vou dar a solução para vocês. Eu quero dar cura para vocês. E é interessante, irmãos, que quando ele fala que vocês trazem animais aleijados, animais roubados, ele não está falando para os dias de hoje. Nós vamos fazer a analogia, porque nós estamos na era de Jesus, na era do Espírito Santo, onde Jesus já morreu por nós, e a palavra de Deus diz que nós temos que oferecer sacrifício, que é o nosso corpo vivo, sacrifício vivo, com o nosso corpo. Então não se vê aqui ninguém matando ou trazendo para mim um cabrito para eu matar aqui e jogar em cima do altar, porque aí seria voltar antes de Jesus, anular totalmente o sacrifício de Jesus na cruz. Não, ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo aquilo que você pode fazer de melhor e você não tem feito de melhor, ou porque te falta vontade, ou porque você é desleixado, ou porque você acha que Deus não está vendo. Mas repito, irmãos, mais sério do que desagradar a Deus é desagradar o Filho que Ele vai enviar. Isso aqui é uma figura do que seria. Ele disse: eu vou dar o melhor de mim, eu vou dar o meu único filho, não tenho dois, tenho só um, eu vou dar ele. Ele vai ser achincalhado, maltratado, esbofeteado, vão chamar ele de demônio, embora ele seja o Deus Todo-Poderoso. Mas eu estou fazendo isso por amor a vocês, porque eu olhei daqui de cima e não vi ninguém que pudesse fazer isso. Eu estou falando no contexto, tá, irmãos? Aqui você não viu eu ler isso. É o contexto dessa palavra e de outras semelhantes a essa. Para você entender, você dá uma olhadinha depois na história, onde a gente começa, lá no início do Antigo Testamento, onde Deus quer chegar. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero corrigir.
Eu não tenho prazer que vocês se percam. Eu não tenho prazer que vocês decidam, porque vocês não sabem decidir. Eu queria que vocês deixassem o Espírito Santo ensinar a vocês. Então, quando ele diz aqui, você oferece a amigos seus, a governador, se tiver, alguém, você oferece o que você tem oferecido a mim? Se oferecer, eles não vão aceitar. Primeira vez que eu fiz uma campanha na nossa igreja, tinha 1 ano de igreja. Eu fiz baseado numa outra igreja que eu assisti um culto deles lá há muito tempo, e o pastor falou, eu falei assim, eu não vou falar nada. Mas depois o Senhor disse, pode falar, porque vai acontecer. E aconteceu, embora eu tenha falado. Irmãos, nós vamos trazer alguns brinquedos para dar. Isso não é salvação, tá, irmãos? Não traz salvação aí. Mas são exemplos de vida com Deus. Eu tenho tanto prazer em Deus que eu gosto de doar para aquelas pessoas que não têm. Mas isso é um princípio que primeiro você tem que ter Deus no coração. E eu disse, tragam brinquedos, irmãos. Tragam alguma coisa para a gente dar. Nós vamos dar num orfanato, vamos dar, enfim. E aí, eu disse, irmãos, não tragam boneca sem braço. Se vocês forem dar roupa, não traz mangas, paletó, de camisa, puídas. Porque vocês não dariam isso de presente para nenhum dos seus parentes e amigos. Mas mesmo assim, alguém trouxe não lembro se é uma boneca, alguma coisa assim, e aparentemente era algo que tinha custado caro, mas já estava usado e estava sem o braço solto, e a pessoa me entregou, pastor, isso aqui é só ir lá perto da rodoviária, em Niterói, ali tem um lugar que conserta tudo. Eu falei, irmão, nem que eu quisesse, eu iria. Isso aqui, ou o irmão leva de volta, ou o irmão joga no lixo. Você está dando isso para Jesus? Não, o senhor não falou que é para... O irmão não conhece a Bíblia, então. Eu não preciso dizer que aquele irmão não ficou na igreja, né? Ele deve ter falado que o pastor era muito grosso. Grosso é a Bíblia, irmão. A Bíblia que é grossa aqui, ó. O que eu estou lendo aqui, ela está dando cada pancada que eu estou aqui tremendo para falar. Senhor, me perdoa se eu omiti alguma coisa, depois você acerta comigo em casa, mas tem coisa aqui que eu não tenho coragem quase. Mas está aqui. Mas, pastor, nós estamos na era da graça. Então, eu estou dizendo isso porque você vai ouvir o que é que Deus vai fazer de graça. Nós mentimos para Deus quando dizemos que não temos tempo de estar num determinado trabalho da igreja. Mas nós temos tempo sim. Nós estamos na frente da televisão, ou estamos vendo o nosso time jogar, ou então nós temos um churrasco lá do não sei de onde, que eu posso ter quanto se eu quiser. E aí eu minto para Deus. Isso é uma oferta de algo aleijado. Animais aleijados são refugos, são sobras. O Senhor sabe quando você dá a Ele e que são sobras. Se sobrou seu salário, você dizima. Se não sobrou, você não dizima. Se sobrou seu salário, você dá oferta. Se não sobrou, você não oferta. O Senhor não quer sobras. São sem valor para Ele. Ou será que nós não temos confiança de que o Senhor não vai deixar faltar nada para nós? O seu tempo, o seu tesouro, os seus talentos, como tem sido aplicado? O Senhor diz, são aplicados através de animais cegos, aleijados ou roubados. O altar é o lugar de ofertas ao Senhor. O altar é o lugar de perdão. O que os sacerdotes faziam? Eles recebiam as pessoas com pecado, ou para oferecer em gratidão, eram várias ofertas, não vamos entrar nos detalhes das ofertas. E aí, muitas vezes, eles faziam vistas grossas.
a pessoa trazia um cabrito manco, um cabrito sem olho, uma ovelha com febre, e oferecia. E o sacerdote via e aceitava. A palavra não é para o pastor Isaías, é para todos nós que somos sacerdotes. Você tem obrigação de questionar a pessoa, isso é o seu melhor? Eu tive um diretor no mercado financeiro, quando lá eu trabalhei, e eu aprendi com ele, ele falava, me faz um projeto para apresentar à diretoria geral e me traga com esses objetivos, tal, 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 tal. Eu ia para lá, fazia. Aí um dia eu cheguei à frente dele, sentei, está pronto? Ele está pronto. Aí eu disse, está tudo aqui. Aí, quando eu fiz assim, ele segurou na mão, e na minha mão ele segurou e disse assim, esse é o melhor que você pode fazer? Você já esgotou tudo? E eu não sou bobo nem nada, eu falei assim, deixa eu dar uma revisada. Levei para dar uma revisada. E ali eu achei algumas coisas. E voltei, e disse assim, diretor, agora sim. Beleza, eu não li ainda, eu vou te perguntar de novo. Esgotou tudo? Está tudo certo? Você já fez o seu melhor, gastou o tempo necessário? E eu lembro que pela segunda vez falei assim, mas você está querendo dizer o quê? Não, só estou te fazendo uma pergunta. Você diz sim ou não, eu pego. Mas se você acha que dá para melhorar, ele disse, dá para melhorar. Levei pela segunda vez. O nome dele, Francisco conhece, a Vivian, Antônio Carlos Dantas Matos. E ele, terceira vez levei ele, ele disse assim, e ele falava assim, tudo bem, Isaías? Agora eu creio que está tudo aqui, né? Você não vai me fazer perder tempo de ler e ver que tem coisas para colocar. Eu digo, não, agora está. E saí tremendo, obviamente, mas estava. Aí depois ele me diga, agora sim, agora está completa. Será que se Deus te perguntar, esse é o seu melhor? Davi aprendeu isso. Tem um cantor muito conhecido, meu amigão, que ele canta o trecho da música dele, só quero oferecer a Deus o que tiver valor, oferta digna do meu rei, nada inferior. Se no altar me chamar, o meu melhor vou lhe entregar, não vou oferecer a Deus o que nada me custar. Isso é porque ele foi oferecer um sacrifício a Deus para cessar o pecado de Israel, o castigo de Israel, o pecado dele, o castigo sobre Israel. E quando ele chegou na terra de Araúna, onde Deus mandou, Araúna disse, pode usar tudo que você quiser, eu vou te dar de graça. O terreno, o animal que só vai matar, o seu sacrifício eu vou te dar. E ele disse, eu não quero oferecer ao meu Deus nada que não me custe nada. E a pergunta que Deus está falando aqui, através de Malaquias, é, você tem oferecido a mim alguma coisa que não te custe nada? Que não tem valor? Quando eu tiver tempo eu faço? Não, quando você tiver tempo, você não vai fazer. Você vai fazer outras coisas, você vai ver. No versículo 13 ele disse, e ainda murmurais, que canseira. Irmãos, eu fico muito triste quando nós estamos cansados, porque eu também fico, e vou realizar a obra de Deus e a gente tem que dizer, ai meu Deus, não aguento mais, que canseira. Em Josué capítulo 1, o tempo todo Deus fala com Josué, esforça-te, esforce. Sabe o que é que nós precisamos fazer? Nos esforçar. Às vezes nós estamos muito cansados, mas para fazer alguma coisa secular, nós não medimos esforços. No meu trabalho, se eu precisar de fazer mais 4 horas extras, 5 horas extras, sem receber até, eu faço.
Mas quando o culto termina, 10 minutos depois da hora, muita gente reclama. Pô, já estava cansado, no ar refrigerado. Falta esforço da nossa parte, irmãos. A Bíblia está recheada de versículos dizendo: esforça-te, esforça-te. O que Deus está falando com Josué, em Josué 1, eu sei que você vai precisar de fazer força. Ele chega a dizer: pode vir a mim vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele sabe que eu fico cansado. Agora, quando ele vê que eu fico cansado só para as coisas de Jesus, ele diz assim: poxa, meu filho não merecia, e eu menos. Cansados para Deus, mas dispostos para si mesmos. Egoísmo. Irmãos, Deus está falando aqui: vocês acham que eu não sei? Vocês acham que eu não estou vendo? Eu sei de tudo, eu estou vendo tudo. Cuidado com o poder da sua palavra. Cuidado quando você diz assim: ah, hoje eu não vou não, porque eu acordei indisposto. Não, é porque está muito calor e você não quer sair na rua. Você vai ficar indisposto, tem que ter cuidado, hein? E no dia da sua festa, ou no dia da sua viagem, você pode ficar com febre e não viajar. Você sabia disso? É castigo de Deus? Não. Apenas Ele deixou rolar aquilo que você está profetizando com a sua boca. Por que Ananias e Safira foram fulminados? Porque não deram a oferta? Não, porque mentiram ao Espírito Santo. Eu tenho muito temor, irmãos. E o dia que eu subi aqui nesse púlpito para pregar aquilo que eu não vivo, eu não preciso que ninguém me acuse. Deus mesmo vai me dar um tombo. E ainda bem que eu tenho a minha família nessa igreja, e eles lembram. Os momentos mais difíceis financeiramente que eu passei, eu não deixei de dizimar nenhuma vez. Por quê? Por temor a Deus que me dá todas as coisas, mas por inteligência. O dízimo é um seguro que você faz contra os 90% que você fica. É um seguro. Porque se Deus recebe os seus 10%, o apóstolo Paulo disse assim: aquele que coloca a semente, Deus abençoa toda a sementeira. Você já reparou que você às vezes dizima ou oferta, e o resto todo fica com você e parece que você colocou num saco furado? É porque você está mentindo para Deus. Irmãos, essa é uma palavra de amor. Eu vou ler o capítulo 3, espera um pouquinho, vocês vão ficar felizes. Vocês vão ficar felizes. Essa é uma palavra de amor. É uma palavra onde nós devemos dedicar o nosso tempo. Tudo, às vezes, é motivo para nós faltarmos a um culto, faltarmos a um evangelismo, faltarmos isso, faltarmos aquilo. Agora, como nós somos dedicados? Todo mundo tem celular hoje? Seu celular é igual ao meu? O meu é fantástico, ele tem uma coisa que ninguém tem. Ele tem uma agenda onde eu boto ali: pagar isso no dia tal, pagar aquilo. O de vocês não tem, tem? O meu é fera. Vocês têm o de vocês? Ah, tem também? Pô, eu pensei que era só o meu. E quando passa do dia, ele acende uma luz vermelha e diz assim: ó, pagar isso. E para evitar isso, eu boto 2 dias antes: pagar a luz, pagar a prestação do carro, pagar o colégio do meu filho. Mas eu estou viajando, estou nos Estados Unidos. Faz um pix de lá, meu irmão, porque não sou filho, não vai entrar na aula. Mas com as coisas de Deus a gente deixa passar. E se eu estou na igreja, eu oferto. Se eu não estou na igreja, eu não oferto. Usa o pix. Antes as coisas de Deus. Primeiro o reino de Deus. Seja correto. Aniversário do Joaquim amanhã. Ai, mas eu não posso dar um presente ruim para o Joaquim.
Deus me livre, a vergonha que eu vou passar. Eu tenho que comprar para ele uma camisa da reserva. Eu vou me atolar em dívida, mas eu vou dar uma camisa de R$450 para ele. Irmão, você tem dinheiro para comprar uma camisa da reserva? Compre 2, compre 3, me dá uma de presente. Pode comprar. Fique à vontade, irmão, compre. Mas não dê para Deus a camisa da feirinha lá, não sei de onde, que dura só 3 passadas ou lavadas e ela já... Os irmãos estão entendendo? Deus está vendo isso, irmãos. Agora, o que é pior? É quando nós achamos que Deus é injusto. Como? No capítulo 3, no versículo 13 em diante, diz assim: vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama Yahvé, e ainda ousa indagar o que temos falado contra ti. Aí no 14 diz: tens comentado que é inútil servir a Deus, e murmuram. Que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes. O ímpio, aquele que não tem Deus, ele é que é feliz. Ele tem 2 casas, 3 barcos, 5 carros. Porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Isso é o crente falando. Não vale a pena ser crente, não vale a pena dizimar, não vale a pena ir aos cultos, não vale a pena eu me colocar para dirigir um evangelismo. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. E o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Porquanto eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu pensei que vocês iam rachar a mão agora aí. A mão. Poxa, ouviu um negócio desse? Você que esteve aqui na consagração desde o início, nós oramos e depois oramos particularmente, cada um, e depois oramos por propósitos, uns 2 ou 3, 2 propósitos. E um deles nós colocamos: Senhor, que nós possamos nos voltar para Ti. Não é voltar, eu estou indo embora, voltei para Ele. É nos voltar, é olhar para Ele, nos voltar. E depois eu li o Salmo 57, dizendo sobre o que Deus faz para nós quando nós nos arrependemos e pedimos. E Deus faz. Versículo 16 de novo. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé. Eu quero saber aqui, eu encontro 5 pessoas aqui que temem o Senhor? Levante a mão. Opa, mais? Não, levanta a mão. Eu encontro 15, 20, 40, 80. Eu encontro a igreja toda. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que você fez, talvez por ignorância, talvez, ignorância no sentido de desconhecer, ignorar, talvez porque o seu coração não tinha se atentado para isso, mas agora ele diz: o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E essa palavra serve para mim principalmente, a começar de mim, que eu jamais desprezo as coisas de Deus. E Deus está me cobrando que eu preciso ser um pouco mais radical com aqueles que não querem e querem oferecer qualquer sacrifício a Deus. E você pode dizer: mas eu faço com boa intenção, pastor. Uzá também segurou a arca com muito boa intenção, para ela não cair. E qual foi o fim? Morreu,
porque não era para fazer daquele jeito. Eu ofereço ao Senhor o sacrifício que está no meu coração, mas não está no coração de Deus. O sacrifício e a adoração, Deus deixa claro aqui, não é do seu jeito, é do jeito dele. É dele. Quem é você para dizer, tem que ser dessa forma, é o meu jeito? Os filhos de Arão também fizeram do jeito dele e ofereceram fogo estranho. Era um fogo no altar, mas não da forma que Deus falou. Caim e Abel também ofereceram. Por que então que o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não foi aceito? Não é do jeito que você e eu queremos, é do jeito que Deus fala. E por fim, meu amado e minha amada, seguir a Deus, a quem você não vê, somente pela fé. Eu ensinei aqui nessa igreja já mais de uma vez. Não despreze as coisas de Deus para resolver as suas coisas, mas faça o inverso. Invista nas coisas de Deus e fala, Senhor, eu estou com essas pendências. E algumas vezes Ele vai te responder, eu sei, eu só estava esperando você me autorizar, mas eu já sei há muito tempo. Na prática, se você está convocado para servir na obra de Deus num dia, e você tem um compromisso, e você deu a sua palavra, não falte com a sua palavra. Vou falar uma coisa aqui que os irmãos, esse pastor velho aí, sou mais jovem do que muita jovem que está sentada aqui dentro da igreja. Eu sou ligado no 220, os irmãos sabem disso. Mas isso aqui é antigo. Aprendi com meu pai, eu vou falar porque tem muita gente que não ouviu. Um dia minha irmã falou, pai, eu não vou à escola, não vou à igreja hoje, domingo. Ele chama, hoje é o domingo do Senhor. Pois é, mas eu tenho uma prova segunda-feira e a professora é aquela que tem cabelo nas ventas. E ela, olha o livro que ela deu para estudar, um livro assim. Não vai dar tempo. Ele disse, você vai na igreja, volta, depois você estuda. Mas não vai dar, só vai cair o que você conseguiu estudar. Esse é o Deus que eu conheço. Meu pai era analfabeto. Semi-analfabeto. E ela foi, Judite, está na glória já com o pai. E quando chegou na segunda-feira, na hora do almoço, ela chegou pulando e disse, papai, você não sabe. Só caiu aquilo que eu consegui estudar. E ele disse, eu sabia. Ensinei aqui para alguns irmãos na igreja. E os irmãos já fizeram, falaram, pastor, não é que funciona? Eu falei, a Bíblia funciona, irmãos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Chama-se fé. Eu não estou dizendo que você tem que sair da escola para vir à igreja. Os irmãos são inteligentes. Estou falando para uma plateia selecionada, seleta. Não. Você precisa ter mais coragem. Mais coragem. Invista no reino de Deus em todas as áreas da sua vida e não vai faltar. É assim que eu entendi, é assim que eu aprendi. E vou te dizer mais. Se você é casado, você precisa ter uma esposa que pense assim. Se você é uma esposa, você precisa ter um marido que pense assim. Porque há momentos que eu também penso, acho que não. Aí ela fala, vamos sim. Pode parar, vamos embora. Não é, Fefe? E ai de mim se não atender, não tem janta. É porque quando nós falamos, quando ela fala, diz, não, vamos lá, é assim. Não, Deus... E quando eu estive me questionando, Senhor, e tinha dica, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ela espalhava versículos na casa para eu ler. Então, você precisa, essa já é minha, não vai pegar. Você precisa ter uma mulher assim, um marido assim, o sacerdote, mulher que edifica a sua casa. Mas você também precisa ter filhos. Papai, vamos fazer assim? Não dá, minha filha, hoje não dá, não. Ah, dá, vamos orar que dá. Então vamos orar que dá. E ora e dá. Foi pesada a palavra, irmãos? Para 3 não foi, não. E para os outros, foi? Foi pesada, né? O Raimundo está dizendo ali, foi pesada. Mas essa é a palavra de Deus. Eu não vou nem olhar para a Vivian.
às vezes que eu tive que dar uns tapinhos, umas correadas, valeu a pena. Eu sei que valeu. Se ela falar que não valeu, não vai ganhar presente meu de Natal. Valeu. Na hora ela não entendeu, chorou. Mas depois ela entendeu que era a única situação que um pai que ama os seus filhos podia fazer. Porque quem não ama, entrega tudo de ruim. O mundo não te ama, ele te oferece drogas, ele te oferece prostituição, ele te oferece coisas que aparentemente são deitar na rede, mas depois você vai ver como é que você vai levantar dali. Só Jesus. A palavra de Deus nesta manhã, irmãos, é que nós temos que ter atenção com as coisas de Deus. Cuidado com aquilo que você tem profetizado, com as suas ações. Pastor, eu não fui porque eu não tive tempo. De tanto você falar isso, o Senhor vai tirar o seu tempo. Não estou te profetizando praga, não. Estou dizendo, Ele vai fazer você considerar, você está profetizando isso. Cuidado, irmãos, com aquilo que temos oferecido a Deus. É o nosso melhor? Ou melhor, é a verdade? Não é o melhor, é a verdade? Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos. Pai, ensina-nos a fazer a diferença. Ensina-nos a sermos diferentes. Como alguém pregou aqui, sermos filhos da luz. Pai, tira de nós essas más índoles. Senhor, eu paro o carro ali na farmácia e estou vindo para a igreja. O que eu fui fazer na farmácia? De tanto eu parar, o Senhor vai me fazer lá comprar remédio. Está errado, Senhor, eu não posso parar o carro na farmácia. A igreja tem estacionamento. Pai, me ensina a não furar filas. Pai, me ensina a entregar a Ti o meu tempo, o meu tesouro, o meu talento. Estou usando o meu talento. Pai, nós estamos aqui orando, pedindo pessoas para virem ajudar na mídia. Só temos uma pessoa. E a mais ocupada de todos os outros, ela está aqui. Senhor, tira de nós um pouco do tempo daquilo que nós fazemos para nós, das mentiras que colocamos no Instagram, dizendo que somos isso e somos aquilo. Faça com que possamos servir. Senhor, há muitos anos, nós estamos com as mesmas 3, 4 pessoas para fazer o serviço sujo, pesado, ornamentar a igreja, montar e desmontar cadeiras. Senhor, manda mais. Toca no coração deles, Pai. Nós estamos com pessoas fazendo e podendo fazer outras coisas. Pai, nós estamos com as mesmas pessoas quase, dando aula de escola dominical, esforço. E as pessoas não têm tempo porque usam esse tempo todo para outras coisas. Que eles possam dar apenas 10% do tempo, Senhor. Pai, que cada um de nós se conscientize que o Senhor está voltando muito rápido. E tem muita gente, a começar pelos vizinhos, talvez de porta nossa, que nem sabem que somos crentes. E nós não temos coragem de falar para eles, vamos lá na igreja. Posso orar por você? Pai, que nós tenhamos esse tempo. Senhor, os nossos talentos. Nós temos pessoas aqui tocando 5 instrumentos, quando ele poderia tocar muito bem só 1 ou 2. Manda, Senhor. Pessoas para mexer no vídeo, pessoas para mexer no data show, pessoas para trabalharem na visitação. Ajuda-nos, Pai. Que nós sejamos essas pessoas. Porque o Senhor vai se alegrar
de ver que nós adoramos a Jesus, o seu melhor presente para nós, o seu único e melhor presente, que não perece. E o Senhor vai ficar tão feliz que nós não consideramos Jesus um cordeiro manco, sem olho, sem orelha, mas nós consideramos que Jesus é digno de toda a honra, toda a glória, toda a majestade, toda a exaltação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Na oração já mandei uns recadozinhos aí, amém? Caia na cabeça de quem puder cair. Amém? Carapuça. Mas a igreja está terminando o ano de